Doutora, automedicação é de fato um grande problema para todo mundo, não é verdade? Atualmente é um problema de saúde pública, né? Se a gente for considerar que só no Brasil mais de 70% das pessoas têm o hábito de se automedicar, né, a gente vai entender qual é o tamanho desse problema, né? E a automedicação traz riscos, tanto em nível imediato quanto a longo prazo, que é o que o artigo aí mostra, falando a respeito da resistência microbacteriana. A curto prazo, esses riscos estão relacionados ao fato de ter fácil acesso à medicação. Às vezes a pessoa vai utilizar uma medicação que vai se auto-intoxicar. Muitas vezes a pessoa vai mascarar um sintoma, dificultando o diagnóstico pelo médico. E às vezes ela vai poder estar gerando a tal resistência bacteriana, que é o pior desses problemas. Porque aí depois, numa necessidade, não se encontra ali os efetivos medicamentos para ajudar aquele paciente. Isso, né? Porque quando a pessoa se automedica, o que acontece, pastor? Eu queria usar uma analogia para poder clarear para o pessoal de casa que às vezes não é da área de saúde, não vai ter essa compreensão. Se você pensar num grupo de bactérias que causa doença, né, o medicamento, às vezes ele vai atuar em uma bactéria. Se você usa o medicamento certo, ele vai atuar em todas. Então, se você usar o medicamento errado, você vai matar aquela bactéria mais fraquinha, mas vai fazer com que a forte continue ali. E ela vai se multiplicar. Então, a resistência bacteriana surge daí, da multiplicação dessas bactérias que não foram adequadamente tratadas. Então, quando a pessoa se automedica, ela seleciona quais são as bactérias fracas e quais são as fortes. As fracas ele vai conseguir matar com a automedicação e as fortes vão se proliferar. Está aí o perigo. Agora, a gente pensa assim, porque, por exemplo, tem um sem número aí de medicamentos que eles estão à venda aí, estão nas prateleiras das farmácias, estão acessíveis, a pessoa vai lá e pega. Isso também é preocupante, porque ainda que sejam esses medicamentos, eles é uma forma de automedicação, porque vai combater aquela questão específica, a dor de cabeça. Eu já tenho aqui, esse aqui sempre à mão. Aí entra o que eu acabei de falar sobre mascarar sintomas, né? Então, hoje, realmente, o acesso à medicação é muito fácil, faltam medidas de controle, né? Apesar de, desde 2011, pelo menos antibiótico terapia, ser obrigatório a apresentação da receita médica, para outras medicações nem sempre, né? Então, às vezes, uma cefaleia pode estar mascarando outro problema maior que vai ser postergado a procura de uma avaliação adequada por um médico, né? Então, e o marketing também, né? O marketing das farmácias, né? Da indústria farmacêutica, isso também atrai ainda mais o olhar do paciente, que às vezes, por dificuldade ao acesso ao sistema de saúde, que é uma realidade, infelizmente, né? Se vê atraído por aquele marketing da indústria farmacêutica para poder estar adquirindo por conta própria o medicamento. E quando a gente também pensa sobre isso, ainda tem uma outra condição que a gente coloca também, que é, como se não bastasse a automedicação, ainda também tem a mistura dentro da automedicação, né? Que aí você toma uma coisa para cá, outra para lá, e vê um amigo, uma colega ali, eu tomei isso, foi bom, e vai lá e toma também. Isso também é péssimo. Isso expõe o paciente a graves riscos. Muitas vezes, um medicamento, por exemplo, ele é tóxico para o fígado, mas é uma toxicidade baixa, que o médico, quando prescreve, tem aquilo sob controle. Porém, a associação com outra medicação que também seja hepatotóxica, ou seja, tóxica para o fígado, vai sobrepor a ação e pode causar uma hepatite fulminante, uma coisa gravíssima, né? E a pessoa se expõe, às vezes, utilizando remédios simples, às vezes para tratar uma micose de unha, que é uma medicação, que é um antibiótico, né, antifúngico, e que é muito hepatotóxico, que se associado a outra medicação também, pode levar a um quadro mais grave. E aí muita gente aí passando aperto não sabe por quê. Aí, por exemplo, essa questão desse quadro aí, né, do problema de hepático, aí muita gente vai falar assim, olha, mas eu nunca bebi, eu nunca tal, não tem problema e tal. Aí vai ver que está lá com uma situação no fígado, depois nos rins e etc. E vai também, né?
Exatamente. E quantas pessoas ainda são usuários de álcool, né? Bem lembrado. E tem também a questão, por exemplo, daquilo que afeta diretamente até o coração também, né? Faz acelerar, vasodilatador, que às vezes a pessoa não sabe. Principalmente até os remédios para dor de cabeça têm essa propriedade, não é isso? Alguns medicamentos podem ter também essa propriedade de estimulantes, né, do sistema simpático que aceleram o coração, né? Os próprios remédios para dor de cabeça é muito comum ter esse tipo de substância. Então, para a utilização de qualquer medicamento, o certo é mesmo procurar uma orientação médica. Além do que, o hábito de ter as medicações em casa expõe às vezes as crianças a situações que elas podem se intoxicar, né? Porque está tão acessível, ela vai lá, não, vou brincar de médico. Às vezes a pessoa... Ou então a criança confunde com balinha, né? Com balinha, né? E ainda também, a pessoa não tem aquele mesmo cuidado, às vezes o medicamento não está armazenado de forma adequada, quando a pessoa for utilizar, aquele medicamento perdeu a propriedade, ou por armazenamento inadequado, ou mesmo por perda da validade, né? Teve uma pesquisa recente agora, que visitou várias casas, para poder ver qual que era o hábito das pessoas. A maioria tinha uma farmácia em casa, que variava entre 5 e 80 medicamentos. E desses medicamentos, pelo menos 40% estavam fora da validade ou mal acondicionados. Aí também, até aproveitando esse viés aí, algo que eu li outro dia e vi a respeito, né, com uma farmacêutica amiga nossa, é que, por exemplo, essas caixinhas que a gente compra aí para colocar os remédios para durante o dia ou durante a semana, isso aqui é da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, sábado, domingo, isso também não é bom. Porque aquela forma de, quando tira ele daquela embalagem, perde essa condição de armazenamento, não é isso? Exatamente. Expõe não apenas a micro-organismos, mas a umidade também, né? Então, a umidade, eu acredito que seja o pior, que leva à proliferação de outros micro-organismos e também leva à perda de propriedades químicas da medicação. Perguntar não ofende, não é verdade? Existe algum tipo de medicamento que a gente pode ter em casa, devemos ter em casa? Sim. E sob quais condições que a gente deve tê-los? O que eu acredito é na busca pela boa orientação. Se a pessoa tem um medicamento em casa, ela tem que receber uma orientação de algum profissional, e eu estou aqui, né, inclusive para isso, né? Eu acredito que os antitérmicos são mesmo benéficos, né? Muitas vezes você tem uma criança que está passando por uma situação que está com febre, não dá para esperar. Já aconteceu comigo o contrário, o menino teve febre e não tinha em casa. Né? Então, assim, o antitérmico ele é muito útil. Agora, o antibiótico não, porque o antibiótico vai trazer muitos malefícios, né? Então, às vezes, um relaxante muscular para aquela pessoa que tem dor crônica, um anti-inflamatório. Anti-inflamatório também tem algumas ressalvas, mas sob orientação, o próprio médico, a pessoa que tem o problema, que precisa de usar com frequência, o médico vai orientar qual medicação que ele vai ter em casa, né? Então, o anti-inflamatório também pode ser mantido em casa, pode ser utilizado pela pessoa que já tem o hábito e que o próprio médico já orientou o uso. Agora, doutora, também algo que é muito próprio dessa situação é quando a gente pensa assim também sobre fracionar, não sei se é essa a expressão correta, o medicamento. Olha, você vai tomar meio comprimido e às vezes você vai lá rusticamente, vai lá e pum, parte aquele meio comprimido. Isso também não é legal não, né? Não é recomendado. Nós médicos não recomendamos essa prática. A medicação tem que ser ajustada à apresentação do medicamento, à dose que o paciente precisa, tá? O fracionamento leva à utilização de doses inadequadas, né? Então, às vezes, supradoses, às vezes, subdoses. Então, a gente não recomenda que faça esse fracionamento. Porque mesmo que seja cortado ali bem certinho, às vezes parte do componente ali ficou de um lado e não ficou do outro, e aí tem esse problema. Sim, a gente não recomenda que faça isso, não. Agora, pessoal, a gente recebe ali a receita, naturalmente, hoje está vindo assim, pelo período de tratamento, não é? Aí, para evitar consumir mais, comprar mais, aquelas coisas todas. Mas no caso de termos medicamentos em casa, vencidos ou que não são para tratamentos adequados, por exemplo, sobrou da minha última infecção de garganta lá, esse determinado antibiótico aqui e não dá para uma próxima vez, se fosse o caso.
o que nós temos que fazer, qual que é a forma correta para a gente poder descartar esses medicamentos, colocar ali, para não ter problema. Ele tem que ser desprezado, né? Realmente, às vezes, as pessoas querem reaproveitar, né? Fez um investimento ali no medicamento, às vezes caro, alguns antibióticos custam caro, mas o ideal é que você despreze ou encaminhe a um sistema, alguma entidade que tenha necessidade, que cuide de pessoas doentes e que possa utilizar. Estando dentro do prazo de validade. Dentro do prazo fechadinho, de validade. Tudo bonitinho. Porque tem que ter responsabilidade, né? Porque não basta querer ajudar, tem que ajudar com responsabilidade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.